Então, primeiramente, gostaria de expor o nome de cada um daqueles que estão dormindo e não estiveram aqui presentes. Brincadeira. Então, avisos. Hoje, então, o encontro. Hoje o encontro vai ser sobre roteadores e o Wireshark. Não vai ser teórico. A gente, consequentemente, vai ter que passar por umas partes teóricas, mas eu separei vários diagramas aqui para a gente ir vendo aos poucos, para não ser algo chato. Toda a parte teórica de redes, internet, endereço IP, para quem está fazendo ciência da computação, vai acabar vendo no curso, principalmente se for na nossa faculdade, né, os caras sobre cabo. Mas aqui é mais coisa prática, para tipo, quando você estiver mexendo com isso, se você precisar mexer, você entender mais ou menos o que está acontecendo lá, entender para que serve as coisas lá do roteador, que tem um montão de sigla, um montão de nome, que parece tudo bagunçado. E além disso, dos roteadores, já aproveitando o gancho, a gente vai falar um pouco sobre uma ferramenta muito boa, que é o Wireshark. Que ela também serve para essa parte de monitoramento e administração de redes, só que ela pode ser usada por outras coisas também. Então a gente vai falar um pouco disso. Essas duas ideias, né, do roteador do Wireshark, estavam lá no nosso servidor do Discord, nas sugestões de temas. Então a gente pegou ela, juntou em um encontro só. Daria para ter feito ainda mais uma parte de explicação de pacotes de redes, mas ia ser muita coisa. Então, isso fica para o futuro. E sempre lembrando que quem quiser dar alguma sugestão é só escrever lá, que a gente sempre fica de olho nas sugestões de vocês. Então, o encontro de hoje é isso. E alguns avisos do nosso cronograma. Semana que vem não tem encontro. Ou melhor, o horário que seria do encontro vai ser usado para uma última ajuda nos projetos e artigos. Então, acho que é 21, né? Então, sábado, dia 21, não tem encontro, mas vai ter o link do Meet para quem quiser falar com a gente da organização, tirar uma última dúvida, mostrar alguma coisa que ainda está, né, precisando de ajustes aí dos projetos e artigos. Aproveitem, porque a partir do dia 22 do domingo começa a semana de apresentações finais. Então, do dia 22 ao 29, vocês têm que ou marcar uma data com a gente, ou aparecer no dia, né, no sábado, né, no horário das 3 horas, para mostrar o projeto, o artigo que vocês fizeram. É a apresentação final, e quem não apresentar não vai conseguir a validação desse semestre. Se nessa semana eu não posso, aí entre em contato com a gente, explica que a gente marca outro dia. Mas a apresentação final é o momento que não tem saída. Quem quiser os créditos desse semestre tem que apresentar. Certo? E lembrando que depois de apresentar, a gente vai juntar tudo na revista do Raccoon Space, corrigir tudo bonitinho, e aí a gente manda os certificados para vocês da participação desse ano. E aí, depois da semana, no dia, deixa eu ver que dia vai ser. Dia 5 de dezembro, vai ser depois das apresentações, a gente vai ter um último encontro para ainda dá para poder aproveitar mais algum tema, né? Porque o pessoal vai ter aula até perto do Natal. Então, para não ficar pouca coisa do Raccoon, assim, dia 5 vai ter um último encontro. Então, estejam aqui. Não vou revelar o tema ainda, mas dia 5 é o último encontro. Depois do dia 5, aí, Raccoon por esse ano acabou. A gente vai ficar só no servidor lá, nas redes sociais e talvez no YouTube fazendo alguns vídeos. Então, últimas semanas é isso. 14 encontro de hoje, 21 acompanhamento, 28, do dia 22 até o 29 apresentações, e dia 5 é o último encontro. Beleza? E eu também vou atualizar isso no cronograma do Discord. Agora, dados os recados, também novamente que agradecer a todos pela Raccoon Week, foi um evento maravilhoso que tivemos semana passada. Quem não participou de algum dia, não viu o evento, tá tudo gravado no YouTube, então vocês ainda podem dar uma olhada lá, participar não, assistir como foi feita, as palestras, oficinas, etc. E no futuro pretendemos fazer mais. Então, obrigado a todos aí que participaram ou que gostariam de ter participado. Agora vamos começar. Então, vamos falar de roteadores, certo? Vamos começar com roteadores.
Eu vou explicar mais ou menos para que serve essa bagaça. Porque praticamente todo mundo aqui mexeu de alguma forma com o roteador ou usa um roteador. E a ideia que as pessoas têm de roteador, geralmente, é que o roteador ele produz internet, ele te permite ter acesso à internet, coisas assim. Mas o que ele faz vai um pouco mais a fundo, certo? A função do roteador. E tem muitas funções até e formas de melhorar o alcance do sinal Wi-Fi, etc., que pessoas mais leigas não têm tanto conhecimento, aí elas acabam chamando técnicos e tal, mas com pequeno aprendizado você consegue compreender melhor como todo esse mundo funciona. Então, para que a gente comece a falar de roteadores, deixa eu ver os esquemas aqui, pegar um esquema simples. Vou começar com esse esquema aqui, ó. Eu peguei umas imagenzinhas bem simples da internet, que já dão uma explicada mais ou menos como funciona. Então, conceitos. Não precisam decorar nada, vamos falar bem na parte prática o que é cada coisa. Toda essa história de roteador e modem, ela serve realmente para você ter acesso à internet, para você ter acesso a outros computadores em todo o mundo. Então, a internet nada mais é do que uma infraestrutura gigantesca que te permite, né, conectar a outras máquinas. Então, se você acessa o Google, você está indo até a máquina lá onde está o Google para acessar o site, para baixar as informações do site e usar ele. Isso é internet. Dentro da internet, uma parte muito famosa é a web, mas que não vamos focar na web aqui. O importante para hoje, vamos considerar que internet e web são a mesma coisa. Então, isso é esse primeiro extremo, né? O globinho aqui é todo o resto do mundo. Mas para que todo o resto do mundo se conecte até a gente, o que deve acontecer? Antes de chegar na nossa casa tem muita coisa, tem infraestrutura da provedora de internet, tem muita coisa. Mas, a partir do momento que está chegando na sua casa, vai acontecer da seguinte forma. Vai chegar algum cabo de conexão, pode ser fibra ótica, pode ser... Esqueci o nome certo do cabo normal. Não é coaxial, Enfim, pode ser cabo telefônico, que muita gente usava antigamente, pode ser a fibra, pode ser qualquer tipo de conexão que te garanta a internet, né, do seu provedor, mas vai chegar esse cabo, vai chegar essa conexão, e essa conexão, a partir do momento que chega na sua casa, ela vai para um primeiro aparelho, que é o modem. Um monte já deve ter ouvido falar do modem, e alguns de vocês devem usar até um aparelhinho só, que a operadora falou que é tanto um modem quanto um roteador. O que é o modem? E por que os nomes diferentes? Em primeiro lugar, o modem e o roteador realmente são coisas diferentes. O fato de acoplar duas coisas no mesmo dispositivo só está fazendo com que os circuitos deles e tudo mais sejam unidos, mas, no geral, são coisas diferentes. Por mais que tenham as conexões iguais, etc., as funções são as seguintes. O modem, ele nada mais, nada menos vai fazer com que essa conexão que veio, né, da sua provedora possa ser configurada. Então, chegou na sua casa, ele vai configurar bonitinho para que você comece a ter acesso, ter uma rede privada, né, a sua própria rede da sua casa, para que você comece a partir de cabos de internet, cabos de rede, poder conectar outros dispositivos. Então, ele é o primeiro contato entre o mundo externo e a sua casa, certo? Inclusive, por que numa mesma casa a gente pode ter vários aparelhos conectados ao mesmo roteador? Isso não significaria que, tipo, roteador, modem, não significaria que, tipo, então em todo mundo a gente vai ter vários computadores conectados aos roteadores, e aí o roteador poderia talvez estar conectado ao roteador e seria uma bagunça assim? Em parte mas também em parte existe, para facilitar a vida da gente, existem simplificações. Então, a internet dentro da sua casa também é chamada de intranet ou subnet. É uma rede própria da sua casa que você pode configurar de uma forma mais simples, sem ter que entrar em acordo com todo o resto da internet. Porque, por exemplo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de endereço IP. E quando você acessa um site, você acessa o endereço IP do site. Mas se o site tem um endereço IP, a sua máquina tem um endereço IP, você não teria que entrar em contato com as outras máquinas do mundo inteiro para definir qual é o seu endereço IP, sabe? Tem umas tretas assim.
Essa coisa de intranet veio para simplificar toda a nossa vida. Então, a partir do modem, a gente começa a imaginar a nossa casa como um círculo mais fechado. Deixa eu ver se tem uma foto aqui que mostra isso. Acho que eu esqueci de pegar. Tá, eu não peguei, mas vamos. Tá, eu acho que esse daqui dá pra ele explicar. Vamos imaginar o seguinte: chegou a partir daqui, desse R1, é como se houvesse uma bolha englobando esses três computadores aqui. Isso seria a internet da sua casa. Tá? Eu já vou voltar nessa imagem quando a gente for falar de NAT, mas vamos continuar com aquela outra. Então, beleza. O modem ele fez esse primeiro contato. Ele está configurando, né, a sua provedora para que o resto da sua casa tenha internet. Só que o modem sozinho, ele geralmente não tem Wi-Fi. Ele geralmente não tem Wi-Fi. E ele vai ter esses cabos de rede para, beleza, você conectar, né, nas outras máquinas. Só que para terminar de configurar a sua rede, ainda falta fazer uma coisa que é distribuir os IPs internos da sua rede. Porque eu ainda não falei, tipo, é o modem que vai especificar. Não, essa máquina tem esse IP, essa tem esse outro. Ainda não é assim. Ainda falta esse passo. A gente falar quem é cada máquina na internet. E é isso que o roteador vai fazer. Então, do modem, geralmente a gente vai ter um cabo. E esse cabo, ele vai para o roteador. E é o roteador que ele vai rotear a internet. Ele vai criar rotas na internet para que o seu computador chegue até as outras partes da internet e as outras partes da internet saibam quem é o seu computador. Esse nome roteador, como eu falei, ele vem de rotas. Porque na internet, você chegar até uma outra máquina envolve você encontrar uma rota. É a mesma coisa. Vamos imaginar que o endereço IP é o endereço de uma casa. É a mesma coisa do seguinte: você está na sua máquina e você quer viajar até a máquina do Google. Você tem que encontrar a melhor rota, até porque ninguém quer pegar o caminho mais longo, ou seja, que demoraria mais para carregar, para chegar até o Google. Você quer sempre pegar o mais rápido. Então, o roteador ele tem esse papel de ele vai identificar quem é cada um e ele vai criar rotas para falar como chegar ao Google, como chegar ao Facebook e outros sites. Ele vai criar essas rotas. E até mesmo rotas entre uma máquina na sua internet com outra máquina na sua mesma casa, sabe? Tipo, o seu computador com o seu celular. É o roteador que vai criar uma rota entre esses dois aparelhos. Então, aqui no exemplo, olha só, tem o modem que eu falei, né? Ele faz esse primeiro passo de ter esse contato, né, entre a sua provedora de internet, entre o mundo exterior e a sua internet privada, a sua intranet. E o roteador ele já vai começar a identificar as pessoas, tá? Pôr nome nos bois e mostrar, olha, você chega até lá desse jeito aqui, você chega até aquele outro, daquele outro jeito, e por aí vai. É por isso que é importante ter os dois numa estrutura de internet, para que você consiga fazer as duas coisas. O roteador sozinho, que não fosse o modem, por exemplo, o que ia acontecer? A gente poderia colocar o cabo aqui, mas ele poderia não configurar exatamente o tipo de conexão que você está tentando estabelecer com o seu provedor. Por exemplo, se você tem fibra ótica, você já deve ter visto, vou até abrir aqui, fibra ótica. O conector da fibra ótica, ele é geralmente algo assim, algo meio bizarrinho. Ele não é que nem um cabo de rede que a gente está acostumado. Ele parece até mais fraquinho. Enquanto um conector tipo Ethernet, que é o famoso cabo de rede, ele já é mais algo assim. Um roteador, ele geralmente não tem a entrada para fibra ótica. A maioria dos roteadores, maioria exorbitante, você não consegue conectar diretamente a fibra ótica, porque é o roteador, ou o modem, que vai fazer essa conversão, né? Dos sinais óticos de luz para os sinais elétricos da internet. Então, é por isso que eles existem. Eles têm funções diferentes e eles complementam um ao outro.
E aí, vamos voltar para a parte dos cabos, né? Porque aqui a gente viu que tem um montão de fiarada. Esse fio é da internet para o modem. Esse aqui é o fio de energia, né? Ok. Aí tem um outro fio aqui que está falando o seguinte: porta azul é igual a WAN. E aí já entra o primeiro nome que muita gente acha esquisito, né? WAN. O que é esse WAN? Esse WAN, ele seria a conexão. Vou até pegar a abreviação agora. Era Word, eu acho. Não, é Wide. É rede de longa distância. Uma conexão WAN, que geralmente é essa azulzinha, significa que você está pegando o cabo, a conexão, que vai direto para o resto da internet. Então, por isso o nome, né? Wide, longo. É uma rede de longa distância. Então, é uma rede que tem um grande alcance, uma rede que engloba outras máquinas, outras redes, outras sub-redes. Então, a WAN, essa bendita portinha azul, ela serve para isso, para você conectar do modem até o roteador, que no fundo vai estar conectando o seu roteador para o resto da internet. Enquanto essas portinhas amarelas, que são as portas LAN, e aí o LAN, eu não lembro do L. É para local, eu acho. É local. Rede de área local. As LANs, as portas LANs já são para sua rede bonitinha, sua rede fechadinha lá, que eu falei, né? A sua rede privada. Deixa eu pegar o Paint. Vou desenhar isso. Então, imagina o seguinte. Imagina que nesse círculo aqui você tem a sua LAN. Vou pegar um azul, um amarelo mais. Dentro desse círculo fechadinho você tem a sua LAN. E aí, tem os cabinhos amarelos, né? Que vão para o seu roteador. Eu vou escrever até aqui. Que vão para o seu roteador. E aí o roteador ele tem um cabinho azul. Opa. Que é o modem, como estava lá na imagem bonitinho. E aí é como se a WAN fosse toda essa parte exterior, toda essa parte selvagem, que não está dentro da sua bolinha bonitinha. Enquanto o seu computador, seu celular, eles estão aqui bonitinhos. Eu não vou desenhar o computador, mas ó, tem várias máquinas aqui na sua LAN, certo? E até uma referência, né? As LAN houses nada mais eram do que lugares onde várias máquinas estavam conectadas nessa mesma bolinha aqui. Então você não precisava se conectar ao resto da internet para jogar um jogo, por exemplo. O pessoal dentro da mesma LAN house podia jogar entre si. É por isso que, numa época mais antiga, nas LAN houses, não tinha tanto lag nos jogos online. Hoje muita gente com internet boa ainda reclama que pode ter variação de ping, de tempo de resposta. Mas por que não tinha isso nas LAN houses? Exatamente por isso de estar tudo fechado nesse círculo. Então o tempo de conexão de uma máquina para outra era muito rápido. Você não passava por tudo isso daqui. Só passava pelo roteador. Olha a curiosidade. Então essa é a LAN e essa é a WAN. Certo? E aí tem aqui a outra conexão, pode ser fibra ótica, pode ser o que for. Então, esse é um apanhado geral. E a gente já tem, então, o nome dessas duas primeiras coisas importantes. Existem outros nomes? Existe uma porrada de nomes. Além de LAN e WAN. Mas esses são os dois mais comuns. Eu vou passar um link aí para se alguém quiser ver mais, tudo mais. Eu vou deixar abrindo aqui. Tem vários outros nomes. Não é tão comum encontrar, mas existem outros nomes aí que vocês podem ver, certo? Então, é isso. Então, a gente tem uma configuração geral aqui. Então, se essa daqui é a porta LAN, então, dessa portinha aqui para minha máquina, eu vou ter acesso à internet. Então, se eu acessar um site, eu vou do meu computador para cá, aí o roteador faz o trabalho dele, depois ele vem para cá, modem, e volta aqui, internet. Esse é o geralzão. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender roteador. Aí, o que mais? Eu não vou explicar o que é switch, eu vou abrir um parênteses aqui. Existem outras máquinas além só de modem e roteador. Quando a gente fala de infraestrutura de internet, tem switch, tem várias outras máquinas, tá?
essa imagem aqui, por exemplo, está falando de switch. Eu não vou explicar o que é switch, mas se alguém quiser saber, é legal entender o que é um switch. Tem lojas que vendem switches por aí, e eles têm suas utilidades. Mas, para simplificar e para deixar a dica para quem quiser estudar, um roteador tem um switch embutido. E vamos considerar que o switch nada mais é do que aquela partezinha. Essa partezinha... Pô, não tem uma imagem aqui? Switch, roteador. Essa partezinha onde tem várias conexões LAN. Tipo, aqui ó. Isso daqui é um switchzinho no roteador. Então quem quiser estudar, ver mais a fundo, mas se não, podem ignorar isso daí. Vamos voltar pro roteador. Então beleza. Então vamos falar agora da distribuição de IP. Porque beleza, ó. Então a gente explicou toda a infraestrutura, mas como que o roteador distribui IP? Por que que assim, geralmente quando a gente mexe com o roteador tem esse IP aqui, né? 192.168. Alguma coisa, outra alguma coisa. Nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo de distribuição de IPs, onde o roteador está lá. Ele tem várias máquinas conectadas nele, certo? E claro, além de você conectar pelo cabo LAN, você pode se conectar pelo Wi-Fi se o seu roteador tiver Wi-Fi. E não, roteador não precisa necessariamente ter Wi-Fi, por mais que todos praticamente hoje tenham. Então, beleza. Então, como que está funcionando aqui? O roteador, ele tem um IP próprio. Ele vai ter o endereço dele. E esse endereço vai ser usado como base para ele falar quem são os endereços das outras pessoas na internet. Para quem que vai ser o seu celular, seu computador e etc. Nesse caso do exemplo aqui, ele está usando um roteador cujo IP é esse, 192.168.10.1. Geralmente não é o que vocês vão encontrar, geralmente vocês vão encontrar na máquina de vocês, por exemplo. Se vocês forem ver do roteador, provavelmente vai ser 192.168.0.1. Mas por que que, tipo, esse número permanece constante? O endereço IP, eu falei pra gente considerar como se fosse uma casa, né? O endereço de uma casa. Ele serve para você identificar conexões numa rede. Tipo, para você saber quem que pediu alguma coisa, quem que falou alguma coisa, enviou alguma coisa, tá? E, realmente, para cada lugar no mundo, seria necessário existir um IP próprio. Porque imagina se você tivesse dois IPs iguais. Você ia mandar alguma coisa para um IP e ele ia ir duplicado. Ou então ele ia para um, mas ele não ia para outro. E poder acabar enviando errado. Então, assim como o endereço normal, é necessário identificar cada um certinho do jeito que é. Só que, lembra que eu falei da LAN, que é simplificar para não ter que entrar em acordo com todos os sites do mundo? Então, o roteador ele faz isso. Por padrão, essa faixa de endereço aqui, 192.168, ela já é reservada geralmente para configurar intranets, para configurar redes locais. Por isso que na máquina de vocês é parecido. E por que pode existir mais um roteador com 192.168.0.1? Porque antes desse número que foi padronizado ir para o modem e para todo o resto da internet, o roteador ele vai transformar este número em um IP externo, em um IP único que só a sua rede possui. E aí esse IP único que só a sua rede possui é o que vai entrar em acordo com todo o resto do mundo, tá? Mas vamos por partes. Então, vamos aceitar aqui que o roteador tem esse IP. O que ele está fazendo com as outras máquinas, então? Para esse servidor de dados aqui, com o nome loja 1, ele está atribuindo esse seguinte IP, ó, 192.168.10.2. Para essas outras máquinas, ele está atribuindo 192.168.10.100, aí esse 101, aí esse 102. Percebam que os três primeiros números são iguais. 192.168, eu falei que é de configuração de rede local, geralmente. Esse ponto 10, ele é do roteador. Então, se você tiver uma rede com mais de roteador, por exemplo, você pode deixar um roteador no ponto 10, um outro no ponto 11, e por aí vai. E sim, existem redes com milhares de roteadores, assim, um monte de roteador espalhado. E aí esse número final é o que mais vai identificar aquela máquina, é o mais específico.
Então, o ponto 2 é essa daqui, o ponto 100 é esse. Se eu tivesse um ponto 3, seria outra máquina e por aí vai. E quem vai distribuindo os IPs, novamente, é o roteador. Ele que vai decidindo. Ah, esse se conectou primeiro, então vou dar o 2. Esse se conectou depois e por aí vai. A lógica de qual número dá para cada máquina, eu não vou explicar agora, porque IP é um conceito bem complexo. Para mostrar como é complexo, cadê a tabelinha? Tabelinha. Nossa, onde eu pus a tabela, hein? Tá, aqui. Isso daqui é uma pequena explicação de IPs, que eu não vou falar aqui, mas já fica já fica o spoiler de que, a fundo, IPs são coisas até complicadinhas. Então, não vamos entrar nessa bizarrice aqui, beleza? Mas, o que eu queria tirar disso daqui? Esse número que existe no IP, ele tem uma lógica por trás. Ele não é um número aleatório. E com o IP, você consegue, por exemplo, aqui está falando, né, localidade 0, localidade 1, 14, 15. Com o IP, você consegue saber em que parte do mundo uma certa máquina está. Por exemplo, você pode saber muita coisa só lendo qual é o tipo de IP. Então, eu não vou dar o exemplo aqui do meu, mas, por exemplo, rastrear IP. A Mônica tem um rastreador de IP lá. Tipo, você dá um endereço IP e ela fala quais são os detalhes daquele IP. Mas eu vou mostrar aqui um site que ele faz algo parecido. E aí vamos pôr um IP aleatório aqui. Vamos colocar... Nossa, tem IP de um monte de gente do Raccoon. 170.100.10.1. Olha só que engraçado. Dando o endereço do IP, ele descobriu o país, o estado, a cidade. Ele pode errar muitas vezes, isso é verdade. Porque não é 100% preciso como um GPS. E mesmo o GPS não é preciso, mas enfim. Mas, sabendo os numerozinhos, você consegue descobrir muita coisa. Então, isso daí é mais convenção mesmo. Isso daí foi mais convenção, esses números. Eu não sei se, tipo, por trás tem alguma coisa. Mas eu sei que é mais convenção. Por exemplo, eu coloquei aqui esse P particular, que geralmente os sorteadores possuem. E olha o que ele falou. Impossível determinar localização IP de rede interna particular. É padronização, tá? Talvez tenha uma lógica de do porquê o conselho lá algum dia escolheu, mas grosso modo é convenção. E não é só esse IP, existem mais IPs que é tudo convenção. Por exemplo, um IP que também não é usado externamente é esse daqui, ó. Acho que é esse, se não me engano. Rapaz, esse loopback, saiu um negócio todo bizarro. Esse 127.0.0.0, ele também é chamado de localhost. É uma forma de representar o seu próprio computador como IP. Então, às vezes, você quer, tipo, hospedar uma coisa na sua própria máquina e acessar. Você usa esse endereço IP aqui. Ou o nome localhost. Quer ver? Eu vou até dar um ping aqui, ó. Ping 127.0.0.0. Eu vou estar pingando minha própria máquina. Eu vou tentar me conectar à minha própria máquina. Mas ele deu pau. Não tô indo pra outro lugar. Vou dar um ping localhost. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, pera aí. O 127 eu errei. Escrevi errado, eu acho. Pera aí. Só um minutinho. Ah, eu errei. Nossa, eu sou idiota, né? Só é o 1. Localhost, eu falei besteira. 127.0.0.1 é o localhost, é a sua própria máquina. Então, também chamado de localhost. Então, deixa eu fazer certo aqui, né? 127.0.0.1. Eu tô pingando minha própria máquina, eu tô falando com a minha própria máquina. Inclusive, já tá aí uma dica para quem usa terminal, quer começar a usar terminal. O comando ping. Você vê o tempo de resposta da sua máquina para o site. Então, é só você digitar no terminal ping e o IP que você quer acessar, que ele vai tentar pingar a máquina. Mas eu sempre... Deixa eu só ver uma coisa.
Tá, eu não sei porque se bugou, mas enfim. Existem mais IPs reservados. E, novamente, os que não são reservados, você pode chegar a informações sobre eles. Então, não vamos entrar nos detalhes, mas quem quiser estudar também vai ver mais coisas sobre isso. Então tá, o roteador ele vai dar os IPs e voltando para a parte de IP externo e tudo mais. Ele vai fazer essa troca de pegar esse IP reservado da sua LAN para falar para o modem, olha, essa máquina aqui tem esse IP global externo bonitinho. Então, é ele que vai fazer essa conversão. A forma como ele vai fazer essa conversão é a partir de um negócio chamado NAT. Deixa eu relembrar também como que era a sigla. É Network Address Translation. É tipo tradução de endereço de internet, de rede. Internet, rede, enfim. Tem muito número aqui, não se assustem. Mas pega a mesma lógica que a gente estava fazendo. Então, o IP, ele vai ter um número aqui, ó. 192.68.0.1, rede local. Ele já está aqui, ó, rede local. Ele tem esse IP. Só que olha como que é o IP dele externo. É esse número bizarro aqui, ó, 200.220.134.54. No caso aqui ele está usando uma configuração um pouquinho diferente em algumas partes, sobre DNS e tudo mais, mas eu não vou falar sobre isso agora. O mais importante é o seguinte, na sua rede local bonitinha tem esse IP lindo. Na sua rede externa tem um número absurdo, que é o que mostra a sua localidade, etc. Tá? Um exemplo. Qual que é o meu IP interno da minha máquina agora? Eu vou usar um outro comando, que é o ipconfig, é comando de Windows. No Linux é ifconfig. E esse ipconfig, ele me dá informações sobre a minha máquina, sobre a LAN onde a minha máquina está inserida. E vamos ver aqui no sem fio Wi-Fi. Se eu for aqui em endereço IPv4, eu tenho esse endereço aqui. E o que é esse endereço? É o meu endereço na minha rede LAN, esse endereço IPv4. Eu já vou falar o que é IPv4, tá? Mas olha só. Esse é o meu IP interno. E qual que é o meu IP externo, aquele IP público lá? Tem várias formas de ver. É só você digitar, tipo, sites que falam, qual é o meu IP? Aí ele vai falar aqui, ó. Só tá demorando para carregar. Mas ele fala aqui que, ó, o meu IPv4 público é esse daqui. Aí fala qual que é a localização, o provedor de internet, por aí vai. Não tá preciso esse número, tipo, o número é realmente esse mesmo meu, só que a localização ele não tá 100% precisa por vários fatores, tá? Mas assim, eu tenho dois IPs então. É um IP na minha LAN e um IP para o mundo externo. Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. E aí, a gente já vai para a parte prática, tá? Não quero me alongar mais. Mas, o que eu gostaria de falar a mais aqui. Primeiro, para quem quiser saber também como o NAT funciona, como funciona esse processo, né? De traduzir um IP local para o externo, tem sites que explicam o que é NAT, tem outras tecnologias que vêm depois, como CGNAT. Vocês podem ver aqui. Eu passei o link para vocês aí, onde vocês podem aprender um pouco mais. E aí vocês vão ver coisas tipo isso daqui, ó. Esse IP que virou esse IP aqui, por exemplo. Mas também é tudo um, né? Parte mais a fundo de redes. Então isso eu fecho. Isso daqui é um outro exemplo também, ó. Tem vários IPs aqui, tá? Faltou explicar uma coisa. Sobre esses IPs. Nesse caso aqui eu tenho, ó, 3 computadores. Eles estão indo para um roteador, R1. Esse SW aqui é um switch, que eu falei que não ia explicar hoje, mas é aquelas conexõezinhas de cabo, tá? Então eles estão se conectando no roteador. E olha só, o IP do roteador é esse daqui, 192.68.1.1. E os IPs da máquina, de cada máquina, são esses daqui. Mas olha que engraçado. Passou pelo NAT aqui no meio.
todo aquele processo, e aí veio para cá. Por que que aqui no IP público só tem um número? Ele só tem um número porque toda a sua LAN, usando IPv4, que eu já vou falar o que é, só tem um IP público. Então, todas as suas máquinas, seu celular, seu computador, tudo que está na sua casa conectado ao seu roteador, se você tentar ver qual que é o IP externo dessa máquina aqui, quando você for ver, vai dar o mesmo número. Vai dar o mesmo número. O porquê isso? Por que que não seria melhor ter um IP para cada máquina aqui, um IP externo? Primeiro, por limitações do IPv4, que eu vou mostrar em seguida. E segundo, porque ainda não esse processo gera uma camada a mais de segurança. Porque como é tudo mesmo IP público, o pessoal que está aqui fora na internet não sabe identificar exatamente qual máquina solicitou alguma coisa, qual máquina enviou alguma coisa. Então você tem uma camada de proteção, entre aspas, pelo NAT. Porque tem dois com o mesmo IPv4 local. É verdade, o cara errou aqui. Ele tá escrito errado. Ele deve ter colocado 4. Porque não dá para ter mais de um IPv4 local. Aqui foi erro dele mesmo. Então, considere que tem um 4 aqui, tá? Enfim. Tudo isso aqui vai ter um IP público só em IPv4. É uma camada a mais de segurança e simplifica um pouco as coisas. Tá? Agora eu vou explicar o que é o bendito IPv4. Esse número bonitinho que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando nesse formato, vocês veem que são 4 números divididos por pontos, né? 192 é um número, ponto. 168 é outro, ponto 0 é outro, ponto 1 é outro. Isso é o IPv4, é o endereço IP representado como 4 números. Inclusive, cada um desses números, eles vão até no máximo 255. O porquê disso, talvez vocês tenham visto já no começo do curso de computação. Que tem a ver com quantos bytes estão representando cada número. Então vai até 255 cada uma parte dessas. Se vai até 255, a gente consegue já falar quantos endereços nesse formato IPv4, existem no mundo todo, certo? Se a gente for fazer, né? Cada posição vai ter até 256 números. Porque, tipo, vai do 0 até 255. Então vamos pegar uma calculadora. Imagina 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256. É isso daqui. 4 bilhões 294 milhões 967 mil 296 diferentes endereços. É bastante coisa? É. Ainda mais quando o IPv4 foi criado. Que se a gente for ver na tabelinha aqui, foi em 1981. Em 81, não existiam tantas máquinas assim para usar a internet quanto hoje. A internet ela surgiu a partir de 1960, mais ou menos, na década de 60, mas foi mais usado por faculdades, pelo exército, enfim, e foi se popularizando aos poucos. A web, que é o que a gente mais usa na internet, surgiu em 1991, na verdade 89. Então dá para ver que assim, quando mais gente começou a usar a internet, medidas tiveram que ser tomadas. E uma delas é o seguinte: 4 bilhões não é o suficiente para atender essa demanda. Porque imagina o seguinte, imagina que uma pessoa, vamos arredondar e falar que hoje no mundo existem 7 bilhões de pessoas. Isso por si só já é história se cada uma tivesse uma máquina com IP. Mas vamos supor que que cada pessoa tem, sei lá, um computador e um celular. Você já dobra o número. Você precisaria de 14 bilhões de endereços IP, se quisesse identificar unicamente cada um. Então, esse número aqui, o IPv4, não adianta mais. Esse número já foi estourado faz tempo, não existem mais IPv4 livres, exatamente. Todos os IPv4 que existem por aí, ou estão em uso, ou já foram usados e descartaram, mas estamos tendo que reaproveitar esses números. E aí, por conta disso, se criou o IPv6, que como já deve imaginar, são 6 números, que é uma quantidade maior, e ao invés de ir para 255 cada um, eles são representados em hexadecimal. Então, ao invés de ser 32 bit,
eles são 128 bits. E se você for fazer a multiplicação de cada um, né, vai dar um valor gigantesco. Então, lembra que eu fiz esse cálculo aqui, ó. O IPv4 nasceu em 1981, é 32 bits. Como comprovar isso? É só lembrar lá do 255, vocês viram na faculdade. A forma decimal de enxergar seria assim, né? Esses 4 endereços aqui. Esse prefixo aqui, ignore. Eu não vou explicar o que é isso daqui, esse barra alguma coisa. E a quantidade de endereços daria 2 elevado a 32, que dá esse 4 bilhões. Enquanto o IPv6, que surgiu depois, é 128 bits. Ele é representado em hexadecimal. E ele dá isso daqui, 2 elevado a 128. Que dá um número tão grande, mas tão grande, que talvez a gente nunca use tudo isso daqui. Talvez nunca use. Resumo da ópera. Por que eu quis falar disso daqui? Primeiro porque esses números de 4 dígitos, esses IPs de 4 números, vão começar a sumir ao longo do tempo. Já fica o primeiro aviso aí. Em segundo, é por isso que tem mais de um nome aqui, ó, endereço IPv6, endereço IPv6. Porque a gente está começando a migrar para o IPv6. E no IPv6, como tem mais números, talvez a gente não precise nem do NAT e use outras barreiras de segurança para, né, para que um computador não seja exposto na rede, por aí vai. O importante tem essa diferença, mas tanto IPv4 quanto IPv6 são endereços IP. E a sua máquina pode ter os dois, inclusive. Porque endereço IP, ele pode mudar. Se você pegar a sua mesma máquina e conectar em outro roteador, você vai ganhar outro IP. Ou seja, endereço IP é mutável, sua máquina pode ter mais de um IP. E no caso aqui eu tenho até mais de um IP de formas diferentes. Eu tenho um IP via Wi-Fi e tenho um IP via Ethernet. Olha só, meu IP via Ethernet, que é o cabo de rede, é esse daqui. Então fica uma bagunça generalizada, endereço IP. Tá? E é isso. Então, fecha isso daqui não precisa mais. Eu não vou falar disso daqui. Isso daqui já foi. Isso daqui é um vídeo de recomendação. Também quem quiser saber, né, mais sobre IP, pode assistir esse vídeo. É a recomendação. Isso aqui vai ser a parte prática. Aqui eu fecho também. Tá, eu vou fechar isso aqui. Isso aqui eu vou explicar uma coisa depois. Isso aqui eu não preciso usar. Então tá, eu dei um resumão. É muito nome, é muita coisa. Eu ainda não falei nem de coisas como máscara, que eu vou falar daqui a pouco, gateway, essas coisas. Mas vamos lá. Vamos começar a entrar na parte prática, para não gastar muito tempo, e dá para falar do Wireshark. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, se vocês acham que eu falei muito rápido, podem pôr aí nos comentários, podem falar, se manifestar. Porque, novamente, é muita coisa. A parte, toda a infraestrutura, tem que estudar, quem quiser saber mais, tudo mais. O que estamos vendo aqui é mais na prática, tipo, eu sei que o endereço IP é para identificar a máquina, né? Uma máquina pode ter mais de um endereço IP, o roteador ele faz todo esse processo do IP, né? De traduzir, de atribuir, etc. E a gente sabe que tanto o roteador quanto o modem são importantes. Mas vamos para a parte prática e aí podem fazer perguntas e o que faltar eu vou explicando também. Tá? Então, como que vamos configurar um roteador? Eu peguei aqui alguns exemplos. Esse daqui é um roteador meu, que eu resetei. Tá? Eu coloquei ele nesse IP aqui, 192.68.15.1, para não entrar em conflito com nenhum outro IP da minha LAN aqui. Tá? Inclusive, lembra que eu falei, né, que minha máquina está com mais de um IP? Então, nesse IP aqui que que o roteador está me dando, eu não estou com internet, eu estou offline. Mas no Wi-Fi, quando eu me conectando a outro roteador, eu estou com internet. Por isso que eu estou falando com vocês. Então, vamos começar a configurar. E para isso, o primeiro aviso é o seguinte. Roteadores, configurar cada um deles vai da fabricante, do quão moderno o roteador é. Então, pode ser que um dia vocês mexam no seu roteador e vejam que é diferente. E tudo bem, não tem problema. Isso acontece mesmo. Então, o que eu vou passar aqui
é só um exemplo desse roteador aqui. Eu também vou falar um pouco desse outro roteador. Tem muitas bases que são iguais, mas é sempre bom vocês darem uma olhada antes, verem vídeo, verem outras pessoas que já configuraram para entender como funciona. Eu vou configurar esse meu aqui, mas quem quiser acompanhar, tem uma ferramenta muito legal que a TP-Link usa. Eu não sei se a D-Link também tem, mas a TP-Link tem emuladores de roteadores. Você coloca um modelo de roteador, ele vai emular no seu navegador esse roteador. Então, esses dois aqui, eles são emulações, eles não são roteadores de verdade. Eles só são interfaces do roteador, enquanto esse daqui é o meu verdadeiro. Então, se vocês quiserem mexer, ver se o roteador de vocês está aí, podem ver. E se o de vocês for de outra marca, aí é bom pesquisar para ver se outra marca tem esse recurso. O que eu vou usar é esse daqui, esse Archer C20. Bom? Então, até quem não quer mexer, não quer carregar com o próprio roteador, pode ir fazendo passo a passo comigo. Esse link aqui eu também passei no Discord, tá lá no material para quem quiser estudar depois. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou configurando o meu aqui. No caso, esse roteador ele já pede, quando eu conecto ele, para eu configurar uma senha. Então, eu já configurei, e óbvio que eu não vou falar qual é a senha, tá? Geralmente, roteadores, eles vão pedir um admin e uma senha. Esse daqui, ele não pede mais, né, o login, ele só pede a senha. Então, a gente põe a senha e eu me conecto até ele. Opa, eu errei a senha. Qual que era a senha? Esse agora. Ah, foi. Eu entrei no painel de configuração. No emulador, ele já vai meio que direto daqui mesmo, já dentro do painel, tá? E ok, tem muito nome aqui. Tem muita letra, muito número, é desesperador. Então vamos com calma. Em primeiro lugar, muitos roteadores hoje, ele já tem método de configuração rápida. Então, para quem quer só configurar sem fazer cagada e tudo mais, isso daqui já é o bastante. Isso daqui não dá pau, na maioria das vezes, e já está de bom tamanho. No caso aqui do meu, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, né, como você quer usar o roteador, o roteador. Se vai ser um roteador normal, sem fio, se vai ser um access point, se vai ser um repetidor. O que esses dois significam, né? Esse primeiro tá óbvio, é um roteador comum. Mas um access point e um repetidor, eles não são nada mais, nada menos do que formas diferentes de você trabalhar com a sua internet. Um repetidor, ele vai pegar um sinal Wi-Fi de outra rede, de outro roteador geralmente, e estender ela. Enquanto um access point, ele faz a mesma coisa. Só que ao invés de ser Wi-Fi, ele vai ser por cabo. Ele vai pegar uma conexão a cabo e ele não vai rotear, ele não vai atribuir IPs. Ele só vai pegar aquela conexão e espalhar essa rede. E aí quem vai atribuir IP, fazer rota, é o outro roteador, o roteador principal. Inclusive, esse modelo aqui ele é muito legal porque ele tem uma aba aqui de ajuda, onde ele explica cada coisa. Então, até se vocês se perderem ou não falar de alguma coisa, ele está explicando aqui. Então, é um mini tutorial. Eu poderia aqui, né, escolher as configurações e tudo mais, tá? E prosseguindo com a configuração da minha rede. Aqui, por exemplo, ele está falando, né, como que é a conexão WAN, que lembra que eu falei, a conexão, né, do provedor. Ele tem até detecção automática, então mesmo que você não saiba como funciona isso daqui, você já consegue configurar. Não vou falar o que é cada um desses nomes, para a gente não perder muito tempo, mas tem tudo isso daqui bonitinho, a gente já consegue. Eu não vou conseguir fazer aqui para automático, porque eu estou sem cabo de rede, mas enfim. Tem tudo aqui bonitinho. Mas, assim, o ponto aqui não é a gente fazer a configuração já pronta. Até porque o já pronto é clicar em Next, mudar a senha do roteador, do Wi-Fi e acabou. Vamos falar um pouco do que um roteador tem de legal. Nesse painel aqui, ó, olha só que informações legais a gente tem. A gente tem o status do roteador, esse painel geralzão, que ele está me falando qual que é o firmware do roteador. O que é o firmware? É o software, a versão do software que está rodando dentro daquela máquina. Então, por exemplo, às vezes eu comprei um roteador, mas ele veio desatualizado.
é bom atualizar o firmware porque corrige falha de segurança, pode melhorar a performance. Então, assim como qualquer outra coisa, qualquer outro software, você pode atualizar seu firmware do roteador para ele ficar mais recente, ficar melhor. Inclusive, existem outras coisas que tem firmware por aí, não só roteador, mas vamos avançar. A gente tem uma parte aqui ainda no status de LAN. Então, olha só que legal. Ele tem o endereço IP do roteador na LAN. Ele fala, olha, para identificar esse roteador dentro da LAN, é esse IP aqui. Esse daqui é o endereço MAC. O que é o endereço MAC? O endereço MAC, ele é meio que uma identificação a nível de hardware. Enquanto o IP ele pode variar, o MAC é uma forma de identificar uma máquina para ela ser única. Não muda, esse roteador sempre vai ter esse endereço MAC e nada vai mudar. Eu não vou explicar mais sobre esse carinha porque não dá tempo, mas só fica o aviso caso alguém fique com a dúvida. Mas vamos voltar. Temos o IP, temos uma máscara de subrede, que a explicação profunda também não vou falar agora, mas basicamente o que ela vai fazer é o seguinte, isso daqui vai auxiliar na hora de se conectar com outras máquinas, de tipo, identificar qual número nas outras máquinas vai ser atribuído ou não. Tipo, 255, tem esse 255, 255, 255. E perceba que aqui tem 198.68.15. Esses três números, na minha máquina, em um celular que se conecte esse roteador, vão permanecer iguais. Mas esse último número aqui vai mudar. Então o meu, por exemplo, é .100, eu acho, se não me engano. Uma outra máquina que conecte pode ser .101, e por aí vai. Eu sei que foi uma explicação meio cagada, tá? Mas é que eu tô correndo contra o tempo. O importante isso daqui, você não precisa mudar. E geralmente vai estar nesse formato aqui. O que só vai indicar que esses três números vão continuar iguais em qualquer outra máquina conectada. E só vai mudar esse último aqui. Tá? Aí, a gente tem mais informações, né? Eu vou direto pro Ethernet e pro WAN e depois eu volto lá em cima. Ele tá falando aqui da conexão Ethernet, então os cabos de rede conectados no roteador. E tá falando se tem o de internet, que seria o cabo azul WAN. Tá falando aqui, ó. Nas portas LAN tem algum cabo conectado? E tem sim. Tem o meu cabo aqui conectado. Fala informações do cabo. Aqui o WAN, ele vai falando, né? As informações do seu provedor, do tipo de conexão, melhor dizendo, que você está estabelecendo com um provedor. Como eu não tenho nada conectado aqui, ele está tudo zerado. E é isso. Isso assim. Informações básicas do roteador. Mas, como muita gente usa o Wi-Fi hoje, ele também tem informações sobre o Wi-Fi. Então ele vai ter aqui informações do wireless dele, da conexão sem fio. E na conexão sem fio vai ter várias informações. Várias. Nessas informações, a gente vai ter muita coisa útil na hora de se mexer. Então, eu vou falar só um pouco do wireless, como funciona. E vou passar só por cima aqui das opções que o roteador tem. Para a gente poder avançar e falar do Wireshark ainda hoje. Tá? Então vamos lá. Rede sem fio. É a maior dor de cabeça que existe na era moderna quando a gente mexe com internet. Tá? Por quê? Porque, assim, o Wi-Fi ele só existe porque pessoas querem usar a internet de uma forma mais prática. Então seria um saco você ter que pegar um cabo de rede e conectar no seu celular para ter acesso à internet. Por conta disso, criou o Wi-Fi. Todo mundo usa hoje o Wi-Fi. Só que, qual que é a grande diferença entre sem fio e o cabo de rede? O cabo de rede, ele é todo bonitinho, isolado, né, para não ter nenhuma descarga elétrica, assim, que possa afetar a transferência de dados. Até pode acontecer, mas aí já é tipo problema de aterramento, outras coisas. Mas enfim, ele é todo bonitinho, encapado, com pelo menos algum plástico protetor. E beleza, não vai ter interferência. Mas o Wi-Fi são ondas. Elas são ondas que se propagam no ambiente. Ondas, como alguns de vocês devem ter visto no ensino médio,
elas podem sofrer interferência. Você pode ter uma onda batendo com a outra, você pode ter, assim, ondas tentando se propagar no objeto sólido. Tem muitos conceitos físicos em ondas que mostram que, assim, pode acontecer muita coisa com elas. E como o Wi-Fi é por ondas, é feito por ondas de 2.4 GHz, 5 GHz e por aí vai, pode ter muita interferência. Então, o Wi-Fi, ele não é necessário para um roteador ser um roteador, mas ele é uma ferramenta muito útil. Então, assim, mexer com Wi-Fi é 80% das dores de cabeça na hora de mexer com o roteador. E é por isso que eu quero focar no Wi-Fi aqui. Eu vou falar cada uma dessas coisinhas e explicar o que é. Mas se mesmo assim você configurar certo, você pode fazer outros macetes para tentar melhorar a sua conexão. Por exemplo, ondas de micro-ondas, elas podem interferir com o sinal Wi-Fi. Ou o Wi-Fi interferir com micro-ondas. Isso é o que muita gente não sabe. É claro que os micro-ondas eles são feitos para isolar as ondas de rádio dele. Mas se for um micro-ondas velho, ou que seja com defeito, ainda pode gerar interferência. Então tá aí uma curiosidade para vocês. Mas tem vários outros fatores, tá? Se tiver alguma coisa perto do seu roteador que gera ondas em uma frequência parecida, pode gerar interferência e yara. Mas vamos lá. Então, temos aqui duas conexões wireless. Eu vou explicar o que é esse 2.4 e esse 5. É a frequência delas, mas eu vou explicar por que a diferença e por que você deve se preocupar, né, em saber usar essas coisas. Mas vamos lá. Aqui tá falando o seguinte. Ele está no modo de operação roteador. Então, ele não está nem como repetidor, nem como access point. Ele está desabilitado, porque eu resetei esse roteador. Ele não está configurado ainda. Então, tem muita coisa aqui que não está configurado certo. Okay? Na verdade, esse wireless, ele também tem um detalhe. Se eu não me engano, ele é o... Qual que é o nome mesmo? Se eu não me engano, isso daqui também serve como WPS. Mas, ouça. Avancei demais. Então, isso daqui a gente não precisa ligar, tá? Não está configurado, não estamos usando para nada ainda, então isso daqui deixa quieto. Mas a partir daqui começam as coisas interessantes. Você já deve ter visto que redes Wi-Fi têm nomes. Esses nomes geralmente são chamados de SSID. Então, o SSID de uma rede é o nome da rede. Nesse caso aqui, eu estou com esse nome padrão que o próprio roteador trouxe de fábrica. Então, sempre que eu pesquisar uma rede, eu encontro o nome dela, acesso esse SSID dela. Só que é possível que existam redes com o mesmo nome, mais de uma rede com o mesmo nome. Aí já começa a entrar um pouco de conflito. Tipo, no fundo, você sabe que cada roteador tem o IP dele, bonitinho lá. Só que você pode começar a entrar em conflitos. Então, isso daqui é uma coisa muito útil, que a gente usa todos os dias, mas não é a única forma de identificar uma rede de Wi-Fi. Tá? Por exemplo, aqui está falando endereço MAC, né? Esse endereço MAC é um endereço tipo da conexão 2.4 GHz do meu roteador. E isso é o único dele. O endereço MAC é um endereço único. Então, existem mais formas de identificar uma conexão de rede. E você tem que até tomar cuidado para não colocar redes com frequências parecidas no mesmo nome. Porque isso pode gerar conflitos também. Em alguns casos. Tá? Em outros, como access point e repetidor, você pode até querer fazer isso, talvez. Mas beleza, então. Então, isso daqui é o nome da rede. Isso daqui é aquele endereço que eu falei, que é o único que eu não vou explicar detalhes mais a fundo dele. Agora, o que são essas três coisinhas? O modo do Wi-Fi, ele nada mais é do que o modo de operação sobre qual protocolo ele vai utilizar. Qual forma de comunicação o Wi-Fi ele vai utilizar. Tá, não entendi nada. O que significa isso? O Wi-Fi, assim como o IPv4 e IPv6, ele foi sofrendo alterações. E todos os anos vemos modificações para tornar o Wi-Fi melhor. É por isso, inclusive, que roteadores mais recentes geralmente vão distribuir o sinal de uma forma melhor. É óbvio que eu não estou falando assim, joga seu roteador fora. Não é assim que funciona. Você tem que estudar bem. Mas só falando que o roteador de
20 anos atrás, ele tem muitas coisas datadas, que roteadores mais atuais, como esse aqui, eles já resolveram, consertaram e tá bem melhor. Então, esse modo aqui, isso tá falando o seguinte, ele vai usar um protocolo lá, que é o... Putz, como que é? É da I3C, eu acho, I3C... Não, não é da I3C. Ele vai usar um protocolo de rede. Esse 11 ele só falando que é tipo o nome do protocolo, que eu esqueci agora que regulamenta isso direito. E ele está falando que ele vai funcionar de forma mista com a forma B desse protocolo, com a forma G e com a forma N. Basicamente, quanto mais para a direita, mais recente. Então o N é o mais recente. Só que como existem máquinas que podem não trabalhar com N, máquinas que podem não trabalhar com G, ele só está falando assim, eu trabalho de forma mista com todos os Wi-Fi, wireless que usarem esses protocolos aqui. Não é nada que você tem que se preocupar, tá? No geral, deixa misto que tá de boa. Aí mais, se você quiser aprender o que é cada um, as diferenças de velocidade, é legal aprender. O N, se eu não me engano, ele foi criado para mexer com roteadores com mais de uma antena, por exemplo. Então já mostra aí como funciona esses protocolos, né? De como um foi melhorando o outro para ter mais velocidade, por aí vai. O canal, ele é de uma rede Wi-Fi, nada mais é do que uma divisãozinha dentro da frequência dele. Então, agora vamos falar do 2.4 e do 5 para chegar no canal. Como o Wi-Fi ele emite ondas, as ondas, a gente viu na escola que elas têm duas propriedades. Elas têm a frequência e têm o comprimento de onda. Quanto mais frequente uma onda, significa que ela vai balançando mais. A gente vai recebendo mais sinal dela, a grosso modo, assim, tá? É uma explicação meio capenga. Mas, assim, nós temos muitas frequências no nosso dia a dia. Esse 2.4, então, quer dizer que uma onda Wi-Fi... ondas Wi-Fi vão ser passadas, vão vibrar, entre aspas, né? A frequência delas vai ser de, acho que é 2.400 vezes por segundo, acho. Eu não lembro qual o G, quanto dá. O Hertz eu sei que é tipo uma vez a cada segundo. Então acho que isso daqui é ou 2.400 ou 2.400.000, alguma coisa assim, de vibrações por segundo. Só que assim, mesmo dentro dessa frequência tem mini subdivisões. E o canal é isso aí. Tipo, mesmo estando 2.4, imagina se todos os roteadores fossem exatamente 2.4. É óbvio que na prática isso não funciona assim, não dá para você fazer exatamente igual, porque mexe com física, e física não é exata, muitas vezes. Mas assim, para que roteadores dentro de uma mesma frequência pudessem trabalhar sem um interferir muito com o outro, tem esses canais aqui, que ajudam a gente a fazer com que redes Wi-Fi possam trabalhar umas junto com as outras. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Imagina... Nossa, esse daqui tá... Esse Wi-Fi Analyzer tá uma merda, hein? Isso daqui são tudo redes em 2.4. Só que aqui tem o número dos canais que elas estão operando. Então é uma pequena variação na frequência que faz com que uma não interfira na outra. Ou interfira pouco. Vocês veem que tem umas cores aqui que uma tá batendo na outra. Isso significa que a frequência de uma tá batendo com a frequência da outra e pode dar interferência. Então esses canais foram criados para evitar que tudo ficasse no mesmo lugar e todos ficassem interferindo. Então, é para isso que ele serve, o canal. Ele é só uma forma de evitar esses problemas. Os roteadores, a grosso modo, eles põem no automático. No caso aqui, o meu roteador ele definiu que o melhor canal é o canal 2. Para quem estiver enfrentando muita instabilidade, às vezes pode ser legal você tentar mudar o canal. Porque às vezes você pode estar... o seu roteador pode estar conflitando com a frequência do roteador do vizinho. E aí aquela imagem que eu mostrei é até de um software que ajuda isso. Esses tais de Wi-Fi Analyzer. Eles fazem essas comparações, né, para ver, tipo, uma rede Wi-Fi tá num canal igual de uma outra. Aí você pode até mexer nisso daqui para tentar diminuir a interferência. E a largura de canal eu não vou explicar,
muito a fundo, mas ela também tem a ver com a propagação de dados, tipo, em megahertz, se não me engano, da rede, das informações, por aí vai. Eu não vou entrar a fundo. Quem tiver curiosidade tem mais explicação aqui do lado, como eu falei, tá? Mas por que tem esse 5, então? Vamos falar esses 5 aqui e eu já fecho para isso daqui. Então, o 2.4 é o mais comum, é o que a gente mais usa. Só que ele tem um problema. Lembra que eu falei que micro-ondas tem 2.4 também? Tipo, ele tem parecido com o da rede Wi-Fi? Então, muita coisa usa frequência parecida com esse 2.4. Então, pode ser que não seja um outro roteador. Pode ser que não seja um outro roteador no mesmo canal, no canal parecido. Pode ser que seja um outro aparelho que está gerando interferência porque está numa frequência parecida. Então, o 2.4 ele é bom porque ele atravessa muito bem as paredes, ele vai longe, só que muita coisa pode dar interferência. Então, o que foi feito? Existiam mais frequências, tá? Antes de padronizar direitinho o Wi-Fi. Mas o 2.4 era o mais comum. Só que aí viram a necessidade de investir em outra. E eles investiram em 5 GHz, que é uma frequência maior, então são mais ondinhas lá na rede Wi-Fi por segundo. Só que acontece, esse 5, ele não atravessa muito bem parede, mas ele tem muito menos interferência. Então, hoje em dia, está se investindo muito no Wi-Fi 5 GHz. Não confundam com 5G, tá? Tá investindo muito nisso. Até roteadores que tem os dois ao mesmo tempo, como é o caso desse daqui. Para que quem está muito longe, quem necessite 2.4, possa usar 2.4. Mas quem quiser uma conexão mais estável, mais rápida, que tenha menos interferência, possa usar o 5. Então, são padrões diferentes de Wi-Fi, tá? Mas que os dois são importantes de se conhecer. Ainda mais que o 5 tá aí a cada dia melhorando mais, tendo novas atualizações também. Inclusive, se a gente for ver aqui, tem as mesmas informações desse outro aqui, os mesmos campos. Mas olha só o que muda. No canal, por exemplo, ele está usando um canal diferente, 153, que já é canal do 5G, do 5 GHz. Ó, eu falei para não confundir, eu estou confundindo. Então, ó, ele já está usando o canal do próprio do 5 GHz. Ele está usando, lembra que eu falei dos protocolos, né? Ele está usando o protocolo A, N e AC. São protocolos do 5 GHz e por aí vai. Então, você pode ter mais de uma rede Wi-Fi. Inclusive, é recomendado para você tirar proveito do que é cada uma dessas coisinhas aqui. E é por isso que às vezes as pessoas podem bugar, né? Pensar, não, eu só vou colocar uma massinha aqui no Wi-Fi e pronto, já tem internet. Mas tem muitos mini detalhes aí no meio. Tem muitos detalhezinhos. Então, isso daqui é uma geral. Até quem quiser comprar roteador, tá aí porque tem esses 5 GHz, esse 2.4. Eles têm utilidade, esses nomezinhos. Eu já tive tanto problema com isso, de estar jogando aí, ligar o micro-ondas e cair a internet, ou alguém ligar pelo telefone de casa, cair a internet. Então. Complicado. Nossa, dá uma briga aqui em casa. É complicado. Qualquer coisinha pode gerar interferência. É por isso que, assim, também recomendações, né? Primeiro, sempre que possível, use cabo, pelo amor de Deus. Aí você não tem que ficar se preocupando com qual canal que tá, se tem interferência, se tá configurado certo. Usa cabo. O roteador agradece. Eu sei que nem sempre é possível, mas quando for possível, usa cabo. Que aí já te dá até uma ajuda. Mas, se te precisar mexer com wireless, você tem que saber que vai ter que saber alguns nomezinhos, vai ter que estudar um pouquinho. E aí você tem que ver, talvez, onde posicionar seu roteador de uma forma um pouco melhor. Talvez atualizar as antenas do seu roteador, se as antenas forem de uma qualidade ruim, se o DBI delas não for tão bom, etc. Sabe? Você talvez tenha que fazer uma logística para que a sua internet possa fluir de uma forma melhor. Tá? Então, por isso que esses nomes são importantes. Aí, tem muita coisa que eu gostaria de falar. Vocês viram que, tipo, tem muita coisa que eu tô simplificando. Mas é legal a gente mostrar o Wireshark para ser coisa prática. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar para alguns nomes aqui. No futuro podemos fazer mais coisa com redes, por exemplo, como escolher um roteador e outros detalhes aí.
Mas eu vou só passar para alguns outros nomes, para quem quiser configurar o roteador, saber mais ou menos como faz. Então vamos lá. O status foi isso que a gente mostrou, e a configuração rápida é o que a gente tinha feito lá, né? O que a gente ia fazer de configurar sem se preocupar com detalhes. Mas olha só, eu quero configurar um roteador, o que eu faço? Aqui tem o modo de operação, por exemplo, que eu falo, né? Se é roteador, access point, repetidor, etc. No caso aqui, ele já está como roteador. Se eu mudasse, eu teria que clicar para salvar aqui, né? Nesse caso. Tem as informações da rede, então aqui é o WAN, onde eu falo o tipo de conexão, né? Eu não expliquei a fundo que cada um. Mas no caso aqui, eu posso detectar, se eu tivesse um cabo WAN plugado, eu poderia detectar, ele já ia configurar isso aqui certinho para mim. Eu não preciso nem mexer com essas informações aqui. Então, eu já tenho aqui para ver a minha WAN, minha conexão com o mundo afora. A minha LAN, onde eu coloco qual é o meu IP, o IP do roteador, e até a máscara. Eu também não expliquei a fundo, mas é aquele negócio, né? A gente sabe que com essa máscara, esses três vão permanecer iguais para todos os IPs da rede. Então, eu já posso mexer na WAN, já posso mexer na LAN. Tem aqui IPTV, esse modo de IPTV, eu acho que é mais para, eu não sei o certo, mas eu acho que é para TV inteligente, não Smart TV. Eu não sei o que é IPTV, eu acho que é isso, Smart TV, essas coisas aí. Clone de Mac. Isso, na maioria das vezes, esmagador, você não vai ter que mexer. Mas, caso você tenha, só vou abrir um parênteses. Eu falei que endereço MAC é único. Ele é. Mas existem situações em que talvez você tenha que clonar um MAC ou mudar um MAC, mas eu não vou entrar fundo nelas porque já entra em outros detalhes. O importante é assim, se você não precisa mexer com isso, não mexa. Ou se mexeu para acidente, clique em restaurar padrão que ele vai pegar o seu endereço MAC bonitinho. Se você tiver que mexer, aí você vai ter que aprender certinho por que você está tendo que mexer com isso. Mas na maioria das vezes não precisa se importar com isso daqui. Só saibam que endereço MAC ele geralmente vem de fábrica e ele é único para cada máquina. Inclusive, por ser único para cada máquina, é por isso que ele já está no formato, né, parecido com o IPv6. Com essas letras aqui, tudo em hexa. Tá? Então, isso é para clonar. Para vocês que estão aprendendo ou que não precisam mexer, não ignore isso daqui. Existe, mas não vem ao caso agora. No caso aqui tem essa opção de seleção dual band. Dual band é o roteador que tem mais de um tipo de Wi-Fi. Nesse caso aqui é o 2.45. Eu posso clicar aqui para poder definir quais Wi-Fi eu quero deixar ligado e tudo mais. Às vezes eu não quero deixar o meu 5 GHz ligado, ou então eu só quero usar 5 GHz e não quero ter 2.4. Aí eu posso configurar aqui. Tem até uma explicaçãozinha aqui, ó. A vantagem do 5 e a desvantagem do 5. Marcos, Oi. só para deixar claro, IPTV hoje em dia alguns receptores recebem sinal da internet. De TV. Tem Isso eu não sabia. Uhum. Isso é uma coisa legal. Eu não sabia. Até porque muita gente não vê quase TV hoje, mas ainda é uma coisa legal para quem gosta de TV. Então, o Caio perguntou. Foi o Caio? Foi. Se eu botar a massa como 0.0.0.0, dá para fazer meu PC ter um IP local todo bugado, tipo 1.0.0.0. A resposta curta, sim. Resposta longa, não faça isso. Então, não recomendo, a não ser que você faça um roteador que não está servindo para nada, que não está conexão para internet e você queira testar. Dá pra gente fazer no emulador. Não, emulador... Deixa eu pensar. Eu vou tentar nesse daqui depois. Esse daqui não tá falando diferença, então eu vou tentar nesse daqui depois. Enfim. Aqui é seleção do Albem só para desativar e ativar, né, o Wi-Fi. Inclusive, deixa eu verificar. Ó, no rádio wireless, agora ele tá dando como habilitado, porque eu habilitei o Wi-Fi do roteador. Eu até achei que aqui ia falar do WPS, mas ele nem falou. Então vamos ignorar o WPS, vocês não escutaram eu falando essa palavra, tá? Ignorem.
Então, vamos lá. Aí tem as configurações mais a fundo de cada frequência, né? Então aqui, ó, no 2.4, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas configura. Eu posso colocar, novamente, tem a opção para desabilitar, eu posso colocar o SSID, então o nome, né? O nome da rede. Que mais? O modo de operação, que a gente geralmente deixa nesse mais alto, porque, novamente, né? Se eu deixasse nesse daqui, nesse primeiro, ele não ia trabalhar com o novo protocolo que é o N. Então a gente deixa nesse daqui, porque ele vai trabalhar com BGN. Tem a escolha do canal, que eu falei, né? Que o roteador geralmente pega automático, mas você pode selecionar um. Aí você pode usar um Wi-Fi Analyzer, uma ferramenta para tentar identificar qual que é o melhor para você. Tem a largura de canal, que eu também não vou entrar a fundo, né? Também envolve essa conexão wireless e tudo mais. No caso aqui, acho que ele estava no 20. Não, eu não sei o que é, se é porque eu mudei alguma coisa. Geralmente a gente deixa no automático, tá? O porquê disso eu não vou entrar a fundo, mas geralmente ele está no automático. Inclusive no status estava automático antes. Tá? Então, isso aqui é a configuração geral, mas tem mais coisas, né? Tem esse WPS aqui, que eu falei que não ia falar dele, mas WPS é uma ferramenta... Nossa, eu odeio WPS, tá? É uma ferramenta que existe para você conectar um dispositivo no Wi-Fi sem ter que colocar senha. Resumindo, é isso. Não temos tempo para falar disso e eu não gosto de usar, eu acho que é meio inseguro, então ignorem, mas existe. Se alguém precisar, se alguém quiser saber o que é, existe. Aí tem a parte de configurar a senha, né, do roteador. Eu não vou chegar a explicar o que é cada um desses, também falta de tempo, mas em geral você vai estar aqui e falar qual é a versão do protocolo de senha, né, da fonte de proteção, a criptografia. Ele já vai criptografar essa senha bonitinho para você, o próprio roteador. E você só coloca aqui a senha do Wi-Fi bonitinho. Então isso daqui você deixa na padrão que você quer e aqui você põe a senha. Para pôr senha no Wi-Fi. E ponham senha no Wi-Fi. O Wi-Fi sem senha não é seguro. Pelo amor de Deus. Aí tem outras ferramentas. Filtro de MAC, né? Se você quiser, por exemplo... filtrar como você que deseja acessar um determinado endereço MAC, ou não acessar, negar, né, que há permissões para esse endereço MAC. Novamente, isso aqui é algo que, se você sabe como mexer, é legal de aprofundar, ainda mais se você estiver fazendo a infraestrutura de uma rede e quiser fazer algumas coisas de segurança a mais, é legal dar uma olhada nisso. Tem configurações mais avançadas de wireless. Aí percebam que aqui já tem coisa, né? Potência de transmissão, intervalo de beacon. Já são informações mais baixo nível, que eu não recomendo que quem não sabe mexa. Tá? E tem até estatísticas da rede wireless. Então mostra, né? Quantos pacotes o seu roteador recebeu, quantos ele enviou, e outros detalhes aí, para quem ele enviou e tudo mais. Isso é legal para você dar uma olhada na sua rede. Até ver se tem alguém, né, roubando sua internet, né, o vizinho dando gato em você e etc. É uma coisa interessante. O roteador, na verdade, ele tem várias ferramentas de monitoramento de rede bem legais. O Wireshark, que a gente vai falar agora há pouco no final, ele também serve como ferramenta de administração de redes, mas o próprio roteador ele tem muitas coisas legais para se administrar, como o controle parental que a gente vai falar aqui. E beleza, esse é um resumão do 2.4. O 5 vai seguir o mesmo esquema, então só vou passar rápido. É nome, é os protocolos aqui, canal, largura, WPS, a segurança da rede, filtro de MAC, wireless avançado e as estatísticas. Rede de convidado, rede para convidado. Alguns roteadores mais recentes, eles estão permitindo que você crie uma rede só para convidados. Então, se você quer fornecer internet, mas para alguém que só vai ter acesso por pouco tempo, você quer limitar quantas pessoas podem se conectar, sabe? E por aí vai. Rede para convidados é um recurso muito interessante, porque você evita que a pessoa que se conectou uma vez continue tendo acesso. Então, por exemplo, eu posso dar um tempo limite ou um horário limite para a pessoa ter acesso, em quais dias da semana, a frequência. Eu crio essa rede separada, né, com o nome para
de visitantes, eu coloco o número de visitantes, eu coloco se vai ter senha, se não vai, sabe? É um recurso assim, ele não é necessário, ele é mais para quem quer personalizar a maneira como usa o roteador. Roteadores mais antigos geralmente não tem isso daqui, tá? É um detalhe. Aí vamos continuar. DHCP. O DHCP ele é importante. O DHCP ele é um protocolo. A gente falou isso na aula de redes internet no primeiro semestre do Raccoon. Ele é um protocolo que vai falar como que o roteador vai dar o IP para cada uma das máquinas conectadas a ele. Lembra que a minha máquina, vou até usar o ipconfig aqui de novo. Vou dar um clear. Beleza? Ipconfig. Então, esse aqui é a conexão com o meu roteador. Percebam que eu estou com esse ponto 100. Por que ele não me deu ponto 2? Ou ponto 5, ou o que seja? Porque na regra dele aqui, ele começa a dar IPs a partir do 100. Ele dá do 100 até o 199. O DHCP ele também é uma coisa um pouco complexa, o funcionamento dele. Mas no geral ele vai fazer isso. Ele vai identificar qual o melhor IP local para dar para uma máquina. Então se eu quiser, por exemplo, mudar esse número aqui, ele vai começar a dar IPs a partir do novo intervalo que eu dar. Por exemplo, 25. E por aí vai. DHCP é legal se você quiser, principalmente, configurar mais de um roteador na mesma rede. Porque aí você evita que um computador receba o mesmo IP de 2 roteadores diferentes e dê conflito. Então eu não vou entrar a fundo, mas é isso o DHCP. Quando a gente usa como repetidor o access point, que são métodos onde a máquina não pode estar sendo usada, né, para dar IPs, para distribuir IPs, a gente desabilita o DHCP. A configuração rápida já faz isso para a gente aqui. E aí tem aqui, né, lista de clientes, então ele fala, ó, qual é o nome do cliente, qual é o endereço MAC do cliente, qual é o IP que eu dei para esse cliente, e qual é o tempo que esse cliente está conectado com esse IP. Também é uma forma de, né, gerenciar a rede, gerenciar quem está conectado na internet. E aqui, reserva de endereço do DHCP também é uma parte mais recente, onde você pode reservar certos endereços para dar regras especiais, né? Tipo, não, esse endereço vou deixar aqui reservado e por aí vai. Uma coisa bem legal também. Você pode reservar por infinitos motivos. Aí é da sua preferência. Tem redirecionamento. Isso de redirecionamento é útil se você quiser abrir uma porta no seu roteador. Eu não vou explicar qual que é a porta, eu estou correndo aqui, mas se tiver que abrir uma porta, criar uma regra especial para uma porta na sua rede, você faz aqui no redirecionamento, seja para o servidor virtual, para algum outro disparo, para alguma outra aplicação, né? Como host DMZ, esse UPnP e por aí vai. No caso aqui ele tá usando o kBitTorrent como exemplo, né? Mas aqui no redirecionamento você pode abrir essas exceçõezinhas para permitir que algumas coisas que o seu roteador está bloqueando por segurança possam acontecer. Como, por exemplo, você hostear alguma coisa da sua máquina. Esse é o redirecionamento. Lembrando novamente, o roteador é de criar rotas. Quando ele redireciona, ele está definindo, né, novas rotas, novos caminhos para que alguma coisa aconteça. Se ele está bloqueando alguma coisa, por exemplo, o redirecionamento é uma forma de você criar uma nova rota para que fale, não, tudo bem, você pode permitir que esse cara vá para esse lugar aqui. Aí tem os detalhes, tem mais coisas de segurança, que eu não vou entrar a fundo, né? Mais configurações de segurança, tem firewalls, muitos roteadores têm um firewall embutido, tem configurações mais avançadas, tem controle dos pais, onde se você quiser, né, fazer um bloqueio para que uma determinada máquina, por exemplo, não possa acessar de madrugada a internet, para que, né, você possa filtrar o que a pessoa está fazendo ou não, colocar URLs que não podem ser acessadas. Assim, eu não vou entrar no mérito se é certo ou não os pais controlarem a internet que os filhos usam, não é nada disso. Mas é um recurso interessante que para muitas situações pode ser útil. Por exemplo, emprego. Você não deixar que o pessoal que está trabalhando na sua empresa acesse o Gartic no expediente. E coisas assim. Tem mais coisas de controle de acesso para quem você permite e quem você não permite. De host, ó, por horários. Tem muitas regrinhas legais. Tem mais coisa de roteamento, que eu também não vou entrar, mas tem todas essas regras malucas que ele pode fazer. Tem aqui a tabela de roteamento dele, então ele está falando aqui, né?
para onde enviar determinados pacotes e por aí vai. Tem aqui controle de banda. Então, se você quiser, você pode até determinar quanto de internet o roteador pode utilizar e quanto ele não pode. Porque às vezes você quer estabelecer um limite, né? Você pode querer que um determinado roteador não use 100% da internet. Você pode fazer isso. Vínculo de IP e MAC, eu também não vou entrar fundo nisso, tipo... Isso daqui seria basicamente para, tipo, você quer que um endereço MAC sempre tenha um certo IP, sempre. Para que, mesmo se mudar alguma coisa, ele sempre fique com aquele IP. Você pode criar isso daqui, nessa parte, sabe? Você pode fazer DNS dinâmico, também não vou ir a fundo. Você pode fazer configurações de IPv6, também não vou a fundo, mas isso já é algo importante para se estudar, né? Como funciona o IPv6, como configurar IPv6. E, claro, tem as ferramentas gerais do sistema. O relógio do sistema, aqui, no caso, ele está em Brasília, né? O tempo do sistema. Alguns roteadores você pode até desligar o LED para que ele não fique brilhando de madrugada. Tem diagnóstico de rede para ver se está acontecendo alguma coisa. Posso, por exemplo, dar um ping. Eu posso ver se o roteador ele consegue acessar uma determinada máquina fora da minha internet, como o Google. Aí eu verifico se o meu roteador está com algum problema. Tem mais ferramentas de configuração aqui, de firmware. Aqui eu posso atualizar o firmware, por exemplo, restaurar padrões de fábrica, fazer backup das minhas configurações do roteador, reiniciar o roteador. Tem coisa que só um administrador pode fazer, né? Controle de admin. Tem logs do sistema, para você ver o que foi feito, o que não foi feito. E já envolve pacotes e por aí vai. Mais estatísticas do sistema e etc. Percebam que assim, resumão, para a gente encerrar essa parte. Eu quero configurar a internet no meu roteador. O que eu realmente preciso mudar? Modo de operação, caso, né, o seu roteador tenha mais de um modo. A rede, você configurar o WAN, né, colocar o tipo certo, ou pedir para ele detectar. A LAN, colocar o endereço IP certo. Geralmente já vai estar com padrão, mas se for, né, se você tiver mais roteador, ou entrar em conflito com o IP do modem, ou etc., é bom, você acaba tendo que mudar. Você configurar o Wi-Fi, né? Colocar o nome do Wi-Fi, colocar a senha, colocar os protocolos certos, habilitar e etc. E o DHCP. Geralmente ele já vai vir habilitado, mas se tiver desabilitado, se tiver algum problema, você mexe nisso aqui e acabou. Sua conexão com a internet geralmente já vai estar 100% pronta para ser usada. Por quê? A gente passou pela fase de conectar com a WAN, conectar com o modem, para ter o contato externo. A gente vai mexer com a LAN para saber, né, quem o roteador é na rede, qual é o IP dele. A gente vai ter o Wi-Fi, para, né, se alguém quiser se conectar com o Wi-Fi, e o DHCP que ele funciona tanto para Wi-Fi quanto para o cabo, que é para dar os IPs para as outras máquinas. E aí, se ele está dando IP, o roteamento, essas coisas, por padrão, ele vai fazer tudo certinho, e ele conecta as máquinas com o roteador, com a internet lá fora. É basicamente isso. Lembrando que esse é este roteador aqui, tá? Que é o mesmo que esse aqui que eu passei do emulador para vocês. Mas, porém, entretanto, existem muitos outros modelos, como esse aqui, que eu não vou ir a fundo. Só vou mostrar aqui, ó, a interface é diferente. Esse daqui, no caso, está em inglês. Tem menos opções aqui. Tem até controle parental, tem algumas coisas legais, mas ele não tem tantas coisas. Por exemplo, esse daqui é um modem que ele só tem, eu vou até passar o link para vocês, ele só tem 2.4. Tanto é que ele nem pede aqui para falar se quer usar 2.4 ou 5. Por padrão, por ele ser mais antigo, ele só tem 2.4. Tá? Mas as ferramentas, a gente é a mesma coisa. Ó, de configurar o wireless, WPS. Esse aqui tem até Quick Setup, né? Instalação rápida. E por aí vai. Então, cada roteador é diferente. Vocês podem ter dúvidas ainda. Mas eu recomendo. Ver se tem um emulador, ver se tem vídeos por aí, para saber como mexer. E essa imagem aqui, eu não vou falar dela agora, senão vai ficar muita coisa. Tá? Esse é um resumão, que demorou mais do que eu esperava. Então, roteador é isso. Já tá quase acabando o encontro, gente. Então, a parte do Wireshark, vamos dar uma rushadinha pra tentar acabar 5 aí. Desculpa. Wireshark, o que isso tem a ver com o roteador? Vamos lá.
Esse é o Wireshark. Quando você se conecta a um site, você envia pacotes para aquele site, pacote de informação. Só que pensa o seguinte, como é que você pode saber quais pacotes você realmente recebeu e quais você não recebeu? Por exemplo, vamos dizer que eu estou mexendo com um negócio onde eu não sei se o site está retornando algo para mim ou não. Eu não tenho como saber. Por exemplo, eu cliquei no botão de download, mas eu não sei se o arquivo está indo para minha máquina. Se a minha máquina está bloqueando, se algum problema na rede que nem chega no meu roteador, sabe? Como é que eu sei disso? Wireshark. Existem outras ferramentas, mas o Wireshark é a mais famosa. Ele é um capturador de pacotes, um analisador de pacotes, melhor dizendo. Ele vai mostrar o que está rolando na sua internet. Então, eu já instalei ele. Instalar não é difícil, é só ir clicar em algumas opçõezinhas e já instala bonitinho. Mas aí o que vai acontecer? No Wireshark ele vai ter várias ferramentas para analisar várias conexões diferentes da sua internet. No caso aqui, olha o que ele está me mostrando. Ele está me mostrando esse Wi-Fi, que é onde está a minha internet e é onde eu estou enviando meus dados para estar aqui no Meet com vocês. Ele está me mostrando esse Ethernet, que é o que está indo para o meu roteador aqui, aquele que a gente estava configurando, certo? E ele tem esse Adapter for Loopback Traffic Capture, que ele já é, se eu não me engano, algo que o próprio Wireshark criou para poder capturar os pacotes. Então, se a gente acessar aqui, vamos clicar no Internet, por exemplo. Ele me pediu para confirmar, né? Porque precisa ter permissão de admin. E ele começa a me mostrar pacotes do que eu estou enviando para o meu roteador e do que o meu roteador está enviando para mim. E ele faz essa lista gigantesca, aqui não vai ser tão grande, de pacotes que eu estou recebendo. Olha só. O que é cada pacote, cada protocolo, isso é assunto para outro encontro. Mas, assim, você sabendo qual é o pacote, ou sabendo quem te enviou ou quem recebeu, você pode começar a filtrar, por exemplo, por destino, aqui o remetente, né, que enviou, o tempo de envio, o tamanho, o protocolo. Você pode começar a filtrar para analisar o que está acontecendo na sua rede. Eu posso começar a identificar o que está rolando. Por exemplo, aqui eu tenho um pacote TCP, então eu clico nele e eu vou ver as informações sobre o pacote TCP, o que tem nele. Eu posso, se não for criptografado, eu posso ver o que está escrito nele e por aí vai. E aí quem estudar redes vai ver que existem várias camadas, né? Camada de rede, camada de transporte e tudo mais. Você consegue enxergar cada uma delas aqui. E é bem legal. Eu posso até parar aqui, né? Se eu quiser que essa lista pare de ficar crescendo, eu posso pausar que ele fique capturando pacote e eu posso inicializar de novo depois. E até salvar o registro de todos os pacotes que ele pegou em um arquivo. E aí eu posso analisar depois. Olha só. Eu vou pegar do meu Wi-Fi. Como que trocava de rede mesmo? Acho que era aqui, né? Não. Eu esqueci onde trocava. Cadê? Acho que vou ter que abrir e fechar. Eu esqueci onde trocava de rede sem fechar o Wireshark. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Cadê o ícone do Wireshark? Já respondo a pergunta. Vamos ali na busca do Wireshark. Tá, ele vai me pedir 1 milhão de vezes aqui para eu dar administrador. Mas é porque eu configurei assim pra, tipo, ele sempre pedir. Pra dar uma camada de segurança a mais pra mim. O Caio perguntou: isso registra os pacotes trocados com o seu computador na rede toda? Com o seu computador. Ele vai ver os pacotes que chegaram até a sua máquina. Se foi entre você e um computador da mesma rede, entre você e o roteador, entre você e o Google, ele vai mostrar tudo. Mas tem a sua máquina no meio. Ó, eu vou clicar no Wi-Fi, que o meu Wi-Fi vai ter um monte. Vai jorrar pacote. Porque eu estou usando a torta direito.
Olha como jorra de pacote, galera. Vamos parar um pouquinho. E olha só quantos pacotes, quanta coisinha a gente tem. E eu posso começar a tentar analisar o que é cada coisa. Como é o DP, eu acho que até sei o que é isso daqui. Eu acho que é da live que tá fazendo no Meet. Por ser o DP. E aí eu consigo analisar o que está acontecendo, eu consigo ver o conteúdo do pacote. Que, claro, se está criptografado, aí eu não consigo entender o que está acontecendo, né? Eu tenho que descriptografar. Mas se eu fizer, por exemplo, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou roxar um site rapidinho, e aí eu consigo usar um HTTP sem criptografia. Peraí. Qualquer coisa eu posso mostrar também que tem um tipo de protocolo que é o Telnet que passa em texto puro as coisas. Na parte que eu vou mostrar do Wireshark eu mostro. Não, pode mostrar agora. Eu vou roxar aqui um site rapidinho. Aí pode Beleza, mostrar. enquanto você vai abrindo então eu mostro aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver. Tá, avisa aí, vocês estão conseguindo ver? Agora Peraí. Ó, aqui ele é de um negócio do CTF que a gente estava fazendo, o CTF de Natal. E nele tinha uma parte do Wireshark que, cadê? No Linux, para você abrir o Wireshark, ele já vem embutido, então você escreve Wireshark, ele já abre uma interfacezinha aqui. E o que o Marcos falou de já ter um arquivo com que você que já tem nesse arquivo todos os detalhes dos pacotes trocados na rede, foi o que a gente recebeu nesse CTF. Então, tipo aqui, ó, cadê? Aqui, ó, vem esse PCAP, que é Packet Capture, que vai analisar os pacotes já pegos pela network lá que a gente recebeu. Então, aqui, tipo, por exemplo, tem 4.000 pacotes, que ele pegou todos os dados de troca de pacotes por um tempo e juntou tudo aqui. E é muita coisa para você ir procurando sozinho. Mas deram uma dica, porque como essa box é mais para a gente ajudar a aprender a fazer as coisas, deram uma dica de procurar por protocolos. Quando você procura pelo protocolo, tem vários filtros que dá para fazer, um deles é o Telnet. Porque antes de mostrar o Telnet, tem aqui, ó, tudo criptografado, as informações, mas o Telnet ele tem texto puro. Então, por exemplo, a gente consegue achar umas palavras aqui, ó. Nesse aqui, como é de Natal, a gente tinha que achar uns presentes escondidos, e os presentes aqui, na verdade, eram PS4. Que aqui é o Echo PS4 no christmaslist.txt, que era um arquivo. E que é do pacote. Outra coisa, nesse aqui, ele está mostrando o Cat ETC Shadow, que era uma dica mais ou menos para a gente saber onde estava este pacote aqui, que é um pacote que tem o ETC Shadow do computador, que é onde ficam guardadas essas senhas e umas outras coisas em forma de criptografia de hash. E aí a gente tinha que descobrir a senha desse maluquinho aqui, ó, cadê? Do Buddy. Mas aí isso aí fica para outra história. Basicamente dá para a gente ver um monte de coisa com o Wireshark. E um dos melhores usos dele é para identificar pacote malicioso também. Que se você está recebendo, por exemplo, algum pacote que interfere, tipo chuva de pacotes, tipo aqueles ataques de fazer um monte de request para o site, além, se a gente for ver isso, tem como localizar por IP, dá para ver qualquer fonte, por exemplo, bloquear. Por aqui não dá, né? Mas você iria na network do seu site, alguma coisa assim, e bloquear os requests por aquele IP, por exemplo, para ficar mais tranquilo e não ter chance de derrubar o site. Claro que tem jeito melhor para fazer isso do que só bloquear o IP que está fazendo todos esses requests, mas é um jeito que tem. Eu acho que é isso que eu ia mostrar. Deu Oi, certo? gente.
Olá! Olá. Oi, Vinícius Venturini. Oi, Caio Brandini. Eu não acredito no que meus ouvidos ouvem. O que seus Ó. ouvidos ouvem? Sua voz, Chambrin. Eu rosteei, mas o complicado tá sendo encontrar aqui na lista, viu? Porque eu não sei. Usar Calma. as máscaras pra você encontrar. Não, eu sei. É que tipo assim, por exemplo, foi via TCP, porque é HTTP. Ah, é. Dá por porta. Peraí. Dá por porta. 80. E Não, ele não capturou. Poxa, na porta. Não, acho que eu sei o que é. Tipo, às vezes. Ó. Só avisando que tá gravando, tá, gente? Os caras pondo meme na gravação. Putz, eu não lembro agora, mas tipo, aqui, Enable Protocols. Eu vou dar um Enable de tudo. Você pode definir quais protocolos podem aparecer ou não. Enable all. Caso vou pôr tudo aqui mesmo, ok. Não foi. Vamos capturar de novo. receber. Acho que tem que capturar de novo. Eu vou fechar aqui. Tentar arrochar de novo. Não, e tentei. Alguém não precisa entrar no site pra ele enviar o bagulho? Eu tô entrando. Eu já tô entrando já. Ó. Tô pondo aqui. Eu rochei esse site aqui na minha própria máquina. E. E vazou a senha do Raccoon. Eu tô com esse TCP port. Deixa eu só pôr TCP então. Parar de capturar, né? A não ser que ele não. A não ser que ele não esteja pegando, tipo, do localhost. Talvez ele não pegue do localhost. Talvez sim. Tenta. Vamos pegar um né? site sem HTTPS. Vamos ver se tem algum site aí. Sem HTTPS. O do Raccoon ele força a entrar com HTTPS, então não adiantaria. Vai no site da SQTPM, então. Só para testes, poxa. Justo. Passa o link aí. Eu não lembro o link. Tem link bizarro. Vou mandar. Beleza. É um formuláriozinho aqui. Por algum motivo ele não foi. Ah, talvez, peraí. Está isso. Não, ele não vai. Tá, vamos lá. SQPTM então. Teste. Vamos voltar a capturar os pacotes. Vou dar um entrar. Dados incorretos. Vamos parar aqui de capturar. Tudo isso aqui é via TCP. E como a web funciona por HTTP, a HTTP usa TCP. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos filtrar pelo IP de destino. Eu vou pegar o link do site e fazer Marcos, eu tenho um teste que eu posso tentar com você. Se eu pingar na sua máquina, vai aparecer no Wireshark? Acho que não, porque o Windows ele bloqueia ping. Deixa eu tentar. NS lookup. Deixa eu ver se tem o protocolo. Tá dando não? Por quê? Quem tá sem o... Ué? Conhece lookup não tá...
Você acha que o SQTPM da Cândida é bagunça? Não, mas isso não é bagunça. Aí, se não tivesse o IP, não seria possível acessar. Aí é diferente. Só passei porque o primeiro tá na barra de tarefa aqui, barra de acesso. O primeiro que apareceu que eu lembrei que não tem. Nossa, que bizarro. Ah, acho que eu sei por quê. Só um minutinho. Peguei o IP. Tá. Já me toquei por quê. Vamos. Opa. Como que filtrava o endereço de destino? Vocês lembram? Acho que Dest IP. Não, Teste. não era isso. Coloca IP pra aparecer Vamos os de colocar. IP ali. Coloca IP que vai aparecer tipo a listinha de IP, ó. IP address, ok, nice. Esse daqui. Esse daqui é o do SQPTM. Eu me toquei o porquê. É porque tem uma jogadinha. No SQPTM, esse link aí ele tá na porta 8001. E o NS Lookup, provavelmente ele tá pegando na 80. Verdade. Se procurar por porta, será que acha 8000? Provavelmente. Vamos tentar pegar aqui qual que foi da senha. Tá, aqui já tem umas coisas que começam a ser legíveis, ó. HTTP, aqui tá o protocolo. Date 7, 14 de novembro, tudo mais. Servidor Apache, beleza. Connection, os caracteres bizarros aqui. Não, aqui ainda não foi. Eu tô nesse. Não, esse foi um SINAC, né? Não, ou foi um SIM. Tá, aqui tem mais coisa, ó. É um post, deve estar aqui. Deve estar aqui ou no de baixo. Aí eu achei o pacote do post, ó. O post, para quem não sabe, fica aí gravado a gravação. É uma forma de envio de dados de login, geralmente. Tem mais uso, mas geralmente a gente usa para login. Tem muita informação aqui. O complicado vai ser achar. Tem um teste, mas eu não lembro se. Eu não lembro o que eu coloquei. Acho que foi Raccoon, né? Raccoon@gmail, Raccoon Space. Não foi teste? Não Eu tenho acho que foi certeza agora. teste também. É. O login Ah, foi também. teste, é isso mesmo. O Raccoon foi no outro. Então apareceu ali, ó. Quer ver? Onde que eu acho? Teste aqui. Eita, poxa. Cliquei e perdi. Aqui, teste. Ó, Form Data, Name, PWD. Deixa eu verificar no site. Acho que PWD é o ID que eles colocaram. Pressionar. Não, Name UID. Type text. UID, ó. Name UID teste. Aí name PWD teste. É a senha, password teste. Então, olha só, a gente conseguiu capturar, por não ter criptografia, o login e a senha do site. Que o usuário Então, dá pra você também olhar aí que provavelmente esse PWD deve ser o nome de uma parte do banco de dados deles, do STPM. talvez. Ó, Pode ser o PWD nome tá de... aqui na name. Ah, Mas pode, ok, não. Disfarce, então. Erro meu. mas pode ser também, tipo, vocês não mudaram o nome, né? Não, mas Tudo é provavelmente possível. não. É porque, tipo, o name que apareceu é do nome do input mesmo. Eu pensei que era o nome do request que fez pro banco de Só dados. pra constar, a Cândida não tem nada a ver com isso aí, ó. O que a gente tá fazendo é totalmente legal, é verificação de um site com ferramentas totalmente legais. É brincadeira, Cândida. Só testando, ó, sqtpm.now.in. Eu vou usar sem a porta 8001 é pra ele dar certo. Não, ele deu timeout de novo. Ué. Por que o navegador deu certo? Não sei. Mas o IP deu certo. E é isso, então. Tipo,
Daria pra gente ir mais a fundo, mas estamos sem tempo. E também não tem muito o que falar. Tipo, ele é um analisador de pacotes. Você deixa ele rodando, salva os pacotes, vê o que tá lá. Você consegue explorar falhas de segurança, consegue verificar se a sua rede está com falha de segurança. E fazer outras coisinhas legais. Ver por protocolos, assim. Tem bastante coisa. Então, é legal fazer uns testes. Eu ainda não sei porque não deu o desse servidor que eu hospedei aqui. Eu tenho que ver como funciona para pegar pacote localhost. Talvez não passe pelo Wireshark. Talvez não passe porque isso daqui é conexão Wi-Fi. Mas enfim, isso é um pouco de redes. Espero que assim, quem está assistindo saiba, entenda um pouco na prática, goste, se interesse. Tá? Podemos fazer mais de redes no futuro. E até talvez videoaulas no canal do YouTube explicando com mais calma o que é cada coisa. Eu só abri essa guia aqui do npcap, porque talvez se alguém for instalar o Wireshark, talvez se depare com alguma coisa tipo isso. npcap, alguma coisa pcap ou algo assim. Isso daí é biblioteca para análise de pacotes, para capturar, fazer um sniffing de pacotes. Então não se assustem com esse nome. O npcap, por exemplo, ele foi feito pela fundação do projeto Nmap. Então, tá aí a curiosidade. Mas assim, o que a gente mostrou não é nada, tipo, ilegal, é óbvio. O Wireshark é usado no mundo todo, e principalmente para gerenciar uma rede. Por exemplo, o pessoal que trabalha com laboratórios, com vários computadores ligados à rede, faz sentido ter o Wireshark lá para poder analisar o que está acontecendo, e por aí vai. E configurar um roteador é informação básica para a vida. Então, pode ser usado sim o Wireshark para o mal? Pode. Mas aí vai mais do uso da pessoa, e não da ferramenta. A ferramenta é algo extremamente útil, extremamente legal aí. Até para aprender mais sobre redes. Lab Redes, por exemplo, na UFSCar, a gente usa o Wireshark em uma parte da disciplina. E como o Fernando mostrou, também tem boxes que testam em CTFs você usar o Wireshark ou não. Certo, gente? Então é isso. Novamente, peço desculpas para quem está assistindo, para quem está aí com a gente. Se foi muito longo, vocês viram que é muito nomezinho, é muita coisinha, mas é isso. Semana que vem, então, ajuda com projetos e artigos. Se vocês quiserem mais coisas sobre redes, postem lá no Discord que a gente faz, sem problema nenhum. Ainda mais algo mais específico, tipo, como configurar tal coisa. Isso daí a gente atende os pedidos. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para alguém. Tá? Também no Discord, se alguém precisar de ajuda também com algo assim, tem bastante gente lá que sabe mexer, que está aprendendo a mexer, então só aparecer lá, conversar com a gente, bater um papo que a gente ajuda também. Beleza? Então é isso, eu vou parar de gravar. Quem precisar de ajuda, semana que vem às 3 horas, certo? Quem não precisar, a partir do dia 22, marca aí a data, apresenta pra gente que estamos na reta final. E dia 5 é o último encontro do ano. Certo? Então, para de gravar e obrigado a todo mundo aí.